Aqui umas pessoas tiveram umas percepções muito interessantes. E essas percepções são ligadas a mantras, são ligadas ao uso dos mantras. Uma delas percebeu o planeta Terra permeado por algo que parecia uma sombra escura. Por outro lado, uma luz intensa ia como que dissolvendo esta sombra. E veio-me a impressão, diz a pessoa, que a luz estava dissolvendo as trevas. E eu percebi naquela hora que havia uma forte corrente de oração e de mantras ajudando na dissolução destas sombras. Ela termina: percebi uma forte corrente de oração e de mantras ajudando na dissolução dessas sombras. De onde vem essa corrente de oração e de mantras? Porque ali naquele momento não havia ninguém fazendo isto. Bom, esta corrente de oração e de mantras que age são as formas pensamento, as formas positivas que agem no espaço, ou ficam no astral, ou ficam no mental, depois que você faz o trabalho. Muitas vezes nós estamos trabalhando com os mantras e ali está havendo um trabalho. Mas aquilo, nos planos sutis, isto é, no etérico, no astral e no mental, aquilo toma formas. E aquilo naqueles planos pode se vitalizar, porque aqueles planos podem estar com seres contemplativos vivendo naqueles planos. Os seres contemplativos podem estar trabalhando naqueles planos. Então a nossa forma mântrica, a nossa forma de oração, chega naquele plano, encontra aquela vitalização e fica uma forma forte. E fica trabalhando naqueles planos, independentemente de você estar cantando os mantras. Você já cantou quando tinha que cantar, ou você já pensou o mantra. Mas isto foi para os planos sutis e lá foi vitalizado. Porque existem seres contemplativos, que podem estar encarnados, contemplando, ou podem estar desencarnados, contemplando também. Nesse ambiente de contemplação, estas formas positivas e espirituais se enriquecem. Estas formas ficam fortes e aí agem por si mesmas. E não só agem por si mesmas, como essas formas podem ser usadas por impulsos que vêm de hierarquias, por impulsos que vêm de seres evoluídos, que são conhecedores disto tudo. Então vem o impulso daqueles seres superiores, impulsionam aquela forma, às vezes várias vezes. Então aquela forma fica trabalhando. Foi isto que a pessoa viu. Então quando nós estamos usando os mantras, nós teríamos que ter uma visão mais ampla destas coisas, para que aquilo não ficasse restrito à minha necessidade de trabalhar com mantras ou o meu trabalho individual. O meu trabalho individual, o meu trabalho pessoal, ou o trabalho do grupo nesse sentido, pode ser usado por estas forças superiores e esse trabalho continua, como na visão desta pessoa. Muitos núcleos positivos destes, que são formados pelos contemplativos do mundo ou pelas orantes do mundo, porque não são muitos, mas um aqui, um ali, um aqui, um ali, vai formando esses núcleos. E de repente esses núcleos todos se juntam, esses núcleos se reúnem, esses núcleos se atraem e a hierarquia os organiza. E este movimento, isto tudo pode realmente ajudar ao planeta, como aconteceu nesta imagem que ela viu. Então, se nós trabalhamos com mantra, se nós estamos nos dedicando a este trabalho, temos que ter esta visão mais ampla também. Temos que ver nesta perspectiva, porque aí você cria aquele núcleo
ou você ajuda que aquele núcleo se forme, você emite para os planos sutis, para o espaço, o que você tem que emitir, e você sabe que o trabalho que aquilo vai fazer transcende o que você está fazendo. Aquilo vai prosseguir, aquilo vai se transformar em outra coisa e vai agir. E se aquilo no espaço, ou se aquilo nos níveis sutis é muito vitalizado, aquilo faz um efeito planetário, como na visão desta pessoa. E uma outra percebeu uma energia muito branca que descia e nos permeava até o plano etérico. Tinha algo de feminina e de ímpar ao mesmo tempo, e trazia em si a energia dos mantras. Era pura clareza e definição de meta, e assim nos preenchia. Parecia trazer-nos a mensagem de um novo momento, encorajando-nos a assumir a tarefa de forma renovada e inteira. Veja, o mantra aqui está fazendo outro trabalho. O mantra aqui já foi usado por uma que ela chama de energia feminina. Aqui o mantra já foi usado por um certo tipo de energia e foi devolvido para os seres que o usam. Voltou para aquele núcleo que o produziu. E quando aquilo voltou, energizado por esta parte feminina da energia, aquilo lhes trouxe, no dizer da pessoa, a mensagem de um novo momento, encorajando-nos a assumir a tarefa de forma renovada e inteira. Então parece que o mantra é sempre o mesmo, não? Parece que ele está sempre se repetindo, mas cada vez que ele age, ele produz uma renovação e nós nos sentimos renovados, embora dizendo a mesma coisa. Mas a energia ali vai se renovando, vai renascendo. E embora seja o mesmo mantra, aquilo é novo a cada vez. E aquilo volta te dando uma renovação. Então a coisa não está na letra, a coisa não está na fórmula externa. A renovação é na energia que manifestou aquilo, é a fonte daquilo com a qual você se conecta. Você se conecta ali e aquilo é renovado. E diz a pessoa que era uma renovação de votos, com impulso para um novo ciclo, para um novo momento, que tinha um propósito mais definido. Então aqui o mantra já estava ajudando as pessoas a conhecerem mais o plano. Estava ajudando as pessoas a se definirem mais diante de um propósito e elas compreendendo o propósito de alguma coisa, o propósito de algo. E outra pessoa já está diante dos mantras de outra forma. Esta, mesmo antes de iniciar os mantras, eu me sinto num estado de paz e de devoção. Começa a invocação silenciosa dos mantras, que vem espontaneamente à minha consciência. Aí ela já não precisa fazer muito. A coisa começa a acontecer na consciência dela, porque ali um mecanismo já se criou. Então ela inicia os mantras, ela se coloca naquele estado, naquela disposição, ela sente uma paz e uma devoção muito simples, e depois ela vê que algo começa a acontecer, sem que ela tenha que fazer nada. E uma outra pessoa viu, enquanto estavam trabalhando os mantras, surgir diante do grupo um caminho de luz. Isto foi internamente. Vinha o estímulo de caminhar, o estímulo de seguir em frente rumo à luz mais brilhante que estava no horizonte, num caminho infinito. Irradiava paz e serenidade e era como se nos dissesse: não fiquem preocupados, apenas caminhem. Muito verdadeiro isto. Veja que são pessoas que têm realmente experiências muito autênticas com os mantras.
Então, os mantras para nós estão se demonstrando muito atuais, porque está levando as pessoas a constatações, a encontros ou a uma visão mais clara de certas realidades. E esta diz que vinha uma paz e uma serenidade muito grande e que ela não se preocupasse com nada, que ela só se preocupasse em caminhar, que ela não ficasse parada. Porque enquanto você está preocupado com alguma coisa, você está todo envolvido ali, todo concentrado ali. Caminho parou. Então, trata-se de você ir caminhando e não de ficar preocupado com coisas do caminho, com pontos do caminho. Você vai caminhando, que é o caminho que resolve. É o caminho que te muda de ponto. E você mudando de ponto, você vai ver as coisas de outro jeito, você vai viver de outro jeito, você vai fazer tudo de outro jeito, e aí as coisas vão ser diferentes. Então você vai caminhando sem parar para nada. Eu acho que tem pessoas que conseguem caminhar e se preocupar ao mesmo tempo. O importante é não parar de caminhar. Porque se continuar a caminhar, um dia vai terminar não mais se preocupando. Porque se preocupar para quê? Veja, os mantras nos colocam nesses estados, os mantras fazem um trabalho em nós que a gente consegue chegar nesta espécie de calma, nesta espécie de equilíbrio, sem fazer muita força. Porque a energia do mantra faz muita coisa. A energia do mantra é a resposta para quem foi devoto. É a resposta para quem buscou. É a resposta para quem está procurando uma harmonia, uma elevação. Os mantras que nós temos aqui disponíveis são todos mantras incompreensíveis e intraduzíveis, porque é um idioma que a gente conhece assim de ouvir, mas que não tem dicionário deste idioma. Então você ouve um som, mas não tem um dicionário onde você vai ver o que aquilo significa. Porque não é importante o que significa. O importante é aquele som. O importante é aquela energia representada por aquele som. E aquilo te trabalha. E aquilo cria estas possibilidades. Então, nós estamos diante de uma nova situação. Estamos diante de uma nova etapa e com algumas possibilidades de termos uma energia diferente circulando entre nós, ou de dispormos de uma energia diferente na nossa vida, na nossa ação e em tudo mais. Esse trabalho com os mantras está muito ligado à sua devoção, está muito ligado a você ser dedicado, você ser devoto desta energia, ou você ser devoto da fonte que nos manda a energia, que nos dá a energia. E essa fonte, certamente, é uma fonte hierárquica, é uma fonte interna que conhece os rumos que certas coisas podem tomar dentro de um plano evolutivo. Então, se nós não conhecemos exatamente o plano evolutivo, se nós não temos a possibilidade de saber conscientemente quais são as partes do plano que devemos cumprir, estes sons, esta energia, estes impulsos, estes mantras, enfim, nos ajuda, isto nos leva a entrar nesta corrente. Enfim, é um exercício, é uma forma, é um instrumento que nos foi dado para nós termos uma abertura maior dentro deste mundo interno. Agora, outra pessoa já teve uma espécie de efeito físico com o uso dos mantras, o que também pode acontecer. Eu, quando falo de efeito físico, não estou falando pejorativamente. O efeito físico é um efeito como outro qualquer e que pode ser evolutivo também. Então, cantando os mantras e trabalhando os mantras,
Ela diz: me foi dado perceber um brilho especiais nas formas materiais. Isto é, o mantra estimulou os sentidos etéricos dela e ela começou a ver nas formas materiais um brilho ou uma luz ou uma irradiação que com os olhos físicos nós não vemos. Então, foi uma descoberta de que uma forma material não é densa, como a gente diz. Ela é densa aparentemente, mas ela também irradia. Ela tem também luz, ela tem brilho, coisa que a gente não vê, porque os nossos olhos físicos são no plano dos átomos, das moléculas físicas que compõem aquela forma. Agora, se você, através de um som, se você, através de uma vibração, de uma energia, você consegue estimular esse seu modo interno de ver, esse seu sentido interno da vista, você acaba vendo as formas materiais mais completas. Então, se você olha para uma forma material, olha para uma pedra e vê este brilho especial que tem ali, que no plano físico não é muito visível, parece que não é presente, mas está ali. Se você vê isto, e se você confirma isto, se você trata aquela pedra, se você trata aquela forma como luz que ela tem, que ela é, então você está colaborando para a evolução daquela forma. Então você não colabora com uma forma só quando a pega e a fica esculpindo. Você colabora com uma forma quando olha para aquela forma e fica vendo a luz que tem lá dentro. Você fica percebendo o que ali dentro tem, que não é forma, que é a essência daquilo. Então você está ajudando aquela forma, você está colaborando. E claro que você passa por uma pedra, você faz esse trabalho, você olha a pedra, parece que a pedra não reagiu, a pedra parece que não mudou, ela continua sendo uma pedra, isso aparentemente. Mas aquilo que está lá dentro dela vivo se moveu, aconteceu alguma coisa ali. Então essa vida oculta não é para todos, porque as pessoas querem resultados imediatos. As pessoas querem logo se sentir bem, querem logo se sentir seguras, querem se sentir felizes, querem aprender as coisas. Elas querem resultados materiais imediatos. E assim deixam de viver esta vida. Claro que principalmente hoje você tem que viver estas coisas silenciosamente, ocultamente, como oculta é toda esta vida, porque isso não está aí disponível para todo mundo ver. Precisa que isto seja ponto de interesse para nós, um motivo, não? Para nós estarmos ali bem atentos e concentrados. E aí ela termina: foi-me dado perceber um brilho especial nas formas materiais. Parecia que eu estava compreendendo que se tratava da essência daquilo e era como se eu mesma me tornasse parte desta essência. Aqui já houve um outro trabalho. Aqui a coisa já caminhou um pouco mais. Além de estar percebendo isto, no final começou a se sentir parte daquilo. E por alguns segundos, a mente só se percebia na paz, na luz e numa amplidão infinita. E era profundo o amor que se sentia. E aqui nós temos uma boa notícia, é que acaba de ser incorporado na área do núcleo Soim, que tem uma mata, acaba de ser incorporada a mata inteira, porque o núcleo chegava até uma parte da mata e depois a maior parte da mata pertencia aos vizinhos. E isto é muito importante porque todas as nossas matas eram simbólicas, não eram matas que permitissem uma vida animal mais abundante. Foi muito interessante porque enquanto isso estava acontecendo,
lá na frente da casa onde eu me hospedo, me alojo, passou um tucano, voando muito baixo. Eles geralmente voam alto, mas ele passou assim na altura da janela, voando. Acho que estava me avisando que eles estão chegando. Aí vocês perguntarão, mas por que não estão na mata, mesmo sendo do vizinho? Este reino tem muita sensibilidade, este reino tem um intuito. Então, se numa mata eles não são bem-vindos, eles não vão para lá. Agora, eles sentem de longe, eles têm um outro sentido. Como o reino animal ainda tem uma mente em desenvolvimento, como tem uma mente ainda em formação, os outros sentidos que em nós já estão mais controlados, neles estão muito ativos. Então, o reino animal, através de certos sentidos e através dos governadores do seu reino, do seu grupo, eles sabem de quem é uma mata. Eles sabem de quem é um rio. Eles sabem isto de alguma forma. Então, se há uma mata que os acolhe, eles ficam sabendo e vêm de longe para aquela mata. Para não ficar isto parecendo fantasia, vamos falar de um fato concreto. Aqui havia um jacarandá do cerrado, que vivia triste, parecia que estava no fim da sua vida. Era uma árvore que muito grande, muito portentosa e tudo isto, mas não era uma árvore alegre, viva, satisfeita, radiante. Todos viam esta árvore porque ela tinha um galho que atravessa uma estrada por onde se passa. E essa árvore, inclusive, servia de mourão para uma cerca de arame. Tinham vários mourões e quando chegava na árvore não tinha mourão, o arame estava pregado nela, no seu tronco. Uma situação assim. Bom, ali houve a retirada da cerca de arame logo que aquela terra se anexou à figueira. E a partir deste momento, a árvore reviveu. A árvore, eu não quero dizer remoçou, porque esta é uma palavra muito humana, mas a árvore renasceu, isto se pode dizer, renasceu. E acho que há umas 2 ou 3 pessoas que cada vez que vem a árvore, cada vez que passam por lá, se comunicam com ela. E ela responde. Ela tem uma forma de responder. E eu, há alguns dias, estava perguntando para ela se ela gostaria que a gente tirasse alguns galhos que parece que estão secos. Se ela gostaria que a gente fosse lá e cortasse aqueles galhos para ela ficar mais leve, para ela não ter que segurar tanto peso. Isto foi há 2 dias atrás que eu fiz esta pergunta. Definitivamente, quer que vá cortar estes galhos? Hoje de manhã, esses galhos que pareciam secos e mortos estão todos com pequenas folhinhas. Ela já respondeu. E não choveu. Atrás disto tudo não está só um trabalho material. Atrás disto tudo está a possibilidade de vida para vários seres ou para várias pequenas entidades que não chegam a existir se o homem não colabora, se o homem não participa. Quer dizer, se o homem não se torna criador, se nós não nos tornamos criativos, se nós não nos tornamos unidos e fraternos com a vida em geral, certos seres não chegam a se formar. Certas entidades que não são humanas não chegam a aparecer para ajudar a compor a harmonia geral. Por exemplo, um grupo espiritual, um grupo de pessoas, segundo os sentimentos e segundo os pensamentos que eles desenvolvem, este grupo
com os seus sentimentos e com os seus pensamentos, pode criar um ser que não é humano e que não é visível, mas ele pode criar um ser, e esse ser fazer parte do ambiente, da natureza. Este ser pode surgir aparentemente do nada. Ele não estava no plano, ele não está na lei reprodutiva, mas o sentimento e o pensamento, a intenção, a postura de um grupo diante destas coisas não manifestadas podem ajudar a isto acontecer. E esses seres se alimentam e desenvolvem e depois assumem tarefas, assumem trabalhos segundo o desenvolvimento de quem os criou. Então, se o grupo passa por uma fase muito positiva, muito criativa, cria estes seres. Estes seres criados estão coligados ao grupo de uma certa forma, pelo próprio material criativo, pela própria função criativa e de desenvolvimento. E segundo o desenvolvimento do grupo, será o desenvolvimento destes seres. Se o grupo estaciona, estes seres também estacionam. Não há prosseguimento, não há evolução. E claro que isto tudo acontece sem nós termos consciência exata disto, mas o que se sabe é que quando se cria uma entidade destas, quando se cria um outro ser, se ele desenvolve e passa de um certo nível de desenvolvimento, ele é como que adotado por uma entidade maior, por uma entidade mais evoluída. Ele é como que absorvido numa outra entidade. Então, as entidades que estão em níveis superiores, os seres que estão. Eu estou falando de evolução não humana, né? Na evolução humana não é bem assim, mas é uma evolução paralela. Bom, isto são entidades, são elementais, são devas, são coisas que não são da evolução humana e que fazem parte da ordem natural. São entidades que purificam o ar, são entidades que vitalizam a terra, ajudam as plantas a crescer. Nós teríamos que ter pensamentos e sentimentos pacíficos, não de agressão, não de concorrência. Teríamos que ter um sistema de sentimentos e de pensamentos mais harmonioso, mais pacífico. Muitas vezes nós estamos com a intenção de fazer este trabalho, mas o ambiente pode não concorrer, o ambiente pode não corresponder. Então a gente tem que ter uma ajuda especial. Vem uma ajuda especial. Vem porque se numa cidade o nosso ser interior está fazendo um trabalho de transmutação, vem uma energia superior que se une àquilo, entra naquela corrente e amplia aquele trabalho. E como estas coisas são no invisível, você não tem controle do que está acontecendo. É uma questão de sintonia. Então, se você está de um lado da cidade, fazendo este trabalho, e do outro lado da cidade tem uma pessoa precisando, ela lá longe vai sentir, lá longe ela vai receber. Então, tem pessoas que ficam nas cidades, eventualmente também por este motivo, também por este trabalho. E a anexação desta mata, como a gente estava dizendo antes, é uma anexação que diz respeito a tudo isto. Porque o trabalho realmente se amplia, não fisicamente, mas se amplia porque muda o ambiente, muda a energia dentro da mata, muda o nosso campo de trabalho. E nós que nos sentimos responsáveis também, ou corresponsáveis pelo que acontece lá dentro, nós vamos então com isso chamar a atenção de devas, de hierarquias naturais que estão
prontas e aptas para começar a trabalhar num ambiente como este. Há uma certa altura, uma coligação. Se há uma coisa no plano físico ou próxima do plano físico que está sendo desenvolvida ou está sendo mantida, os nossos corpos sutis se coligam com aquilo e há um intercâmbio de energias, há um trabalho em comum, há um trabalho em colaboração. E o nosso trabalho de colaboração não é só com seres da nossa mesma espécie, da nossa mesma evolução. Isto é óbvio que deve acontecer. Mas há um trabalho de colaboração também com esses seres, também com esses níveis ou com esses planos de consciência. E nós começamos a reconhecê-los. Veja uma coisa aqui. Uma pessoa estava cumprindo um plantão de vigília entre 2 e 4 horas da manhã, na Granja Viana. E ele lá na Granja Viana, fazendo esta vigília, neste horário, porque este é um horário que facilita muito certos tipos de interiorização. Porque das 10h30 da noite às 2h30 é noite profunda. A luz do dia está do outro lado da Terra. Então, isto simbolicamente significa que nós, naquelas 4 horas, estamos com a possibilidade de não ser solicitados para fora. Porque a luz do dia é uma forma de solicitação, não para nos manter acordados. Então, quando não há luz do dia, nós não somos naturalmente puxados para fora. Se a nossa vida fosse organizada corretamente, nós dormiríamos realmente e acompanharíamos um certo ritmo planetário. Então esta pessoa que estava fazendo vigília lá na Granja Viana teve uma interiorização muito especial. Ele foi levado a percorrer em consciência as áreas da figueira, reconhecendo nessas áreas nuances que para ele ainda não eram conscientes. Foi então que eu senti uma forte presença, parecia uma energia masculina, em um dos pontos mais elevados de Figueira, que é o Morro do Cristal. Este ser, ou esta entidade, manifestou-se durante frações de segundo, em uma forma etérica, assim como se eu estivesse vendo certa figura formada de nuvens. Isto foi no plano etérico. E esta coisa estava de braços abertos, sob uma capa, e era um guardião, um ser alado, que cobria todas as áreas de Figueira e todas as suas extensões. Isto é, uma forma de proteção que cobre toda a consciência figueira. Porque isso era uma coisa que estava simbolizada no Morro do Cristal e a pessoa estava na Granja Viana. Era uma coisa só que a pessoa estava percebendo. Assim como existe estes seres alados, estas coisas que abrangem Figueira e os seus prolongamentos, acima dessas entidades tem outras entidades que abrangem Brasil e Peru. E depois, acima dessas, deve haver outras entidades que abranjam América do Sul, África, Ásia, e depois outras maiores que circundam os planetas. Vocês conhecem estas coisas com o nome de arcanjos? Conhecem estas coisas com outros nomes? Sempre se soube destas coisas. Isto não é novidade nenhuma, mas é importante para o desenvolvimento da humanidade como um todo, que membros da humanidade cheguem a perceber estas coisas, cheguem a viver estas coisas. Porque cada um que vive, cada um que percebe, cada um que faz a experiência, numa certa forma e numa certa proporção, é como se toda a humanidade fizesse.
Todos fazem esta experiência. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, alguns ficam aflitos, porque não podem ajudar um grupo, ou não podem ajudar o que está acontecendo lá num outro país, ou se preocupam com desastres que estão acontecendo em outros continentes. Isto tudo é inútil, supérfluo, isto é uma perda de tempo, isto é uma perda de energia, e isto não traz resultado algum. Essas preocupações, essas aflições, isto tudo não resolve nada do que está aí e só agrava a situação. De forma que se nesses momentos nós nos lembramos que a humanidade é una, que é uma coisa só, que o planeta é um todo, que a vida é única, e se você se eleva, se você cuida da sua elevação, se você trata do seu pensamento, do seu sentimento, da sua atitude, se você faz isto cada vez mais conscientemente, você está trabalhando. E nesse ponto, nós nos assemelhamos a essas entidades. Essas entidades, claro que não são humanas. Isto é outra coisa. Isto é uma evolução paralela. Mas nós temos este ponto em comum. Assim como elas estão servindo, trabalhando, resolvendo, criando, transmutando, nós também fazemos isto, mesmo sendo outra evolução, mesmo sendo outro tipo de seres, mesmo tendo, eventualmente, tarefas diferentes. Nós teríamos que trasladar um pouco a nossa consciência para esses reinos. Teríamos que nos deslocar um pouco das nossas limitações humanas, do nosso próprio círculo, que é muito importante que também esteja bem cuidado e que esteja tratado com consciência, mas nós não precisamos ficar limitados a isto. Então vamos tratar um pouco de coisas que não são humanas. Vamos tratar um pouco destas coisas para ver se ficamos mais arejados, se ficamos mais ampliados e não nos perdemos tanto em um nível mais restrito. Quando tem todos esses outros níveis, todas essas outras coisas, chamemos de coisas, porque é difícil definir, não é a nossa natureza, não é a nossa linha, e que nós não temos condições de definir muito, a não ser que vamos conhecendo, que vamos tomando contato, não vivendo com eles conscientemente e até colaborando. Então a gente usa esta palavra entidade, mas isto tem várias acepções para esta palavra. Nós estamos usando esta palavra entidade porque não podemos dizer que este ser que está lá no Morro do Cristal seja uma pessoa. Podemos dizer isto. Não podemos afirmar que é um ser desencarnado. Só porque aparece para nós com uma forma que lembra uma forma humana, isso não quer dizer que seja um ser humano desencarnado, um fantasma. Não vamos degradar estas coisas, porque estas coisas são uma hierarquia, pertencem a uma hierarquia espiritual e que chega até este plano etérico aqui na Terra, eventualmente numa forma que lembra a nossa. Porque certos movimentos da energia criam formas e um certo movimento da energia foi criando esta forma humana. Uma outra energia fez um movimento semelhante, cria um ser alado. Ele é outra coisa, ele é outra forma, ele é alado, como um pássaro, ou como nós com os braços abertos. Isto é uma questão da criação da forma, mas não é a mesma coisa. E nós temos que respeitar isto, temos que chegar a amar isto, a estar atentos a isto, porque pode haver muita colaboração. Então nós estávamos vendo até há pouco entidades que eram criadas pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Este é o tipo de entidades que nós estamos vendo quando estamos falando disso. Mas nem todas são isto. Os espiritistas chamam de entidade
o corpo astral, ou o corpo mental mais ou menos materializado de seres desencarnados. E nós não usamos esta acepção para a palavra entidade. Nós usamos entidade para aquilo que é formado, criado pelo nosso pensamento, nosso sentimento, ou por um grupo que seja criativo, criador, esperando que esteja sendo criada uma coisa positiva, sendo criada uma coisa criativa e não destrutiva. E também existem entidades que não são criadas por nós, mas são projeções de várias consciências que reunidas formam um núcleo. Então pode ser alguém de uma consciência mais evoluída, outro que tem uma consciência mais evoluída, alguns seres que estão no plano espiritual e que tenham consciência mais evoluída. Estas consciências, a uma certa altura da sua evolução, podem se reunir, se agrupar e não fazer mais o caminho da consciência individual, compreende? Então, há consciências individuais que têm uma linha de ir se aperfeiçoando até que se interem no todo. Mas há outras consciências que se unem com outras. Então formam núcleos que não são mais indivíduos. Então isto é outro tipo de entidade. Então se nós podemos, a uma certa altura, perceber que existe uma entidade aqui, nós não deveríamos chamar isto de indivíduo. Não é um ser que está encarnado aqui. Não é um guia encarnado aqui. Se aqui formou uma entidade, foi o melhor de todas as nossas consciências, algo que veio também da hierarquia espiritual e que formou um núcleo que não é um indivíduo, mas é um núcleo inteligente. E quando forma esta entidade aqui, que é um núcleo inteligente, que não é um indivíduo, não é nenhum de nós lá dentro, nem nenhum indivíduo encarnado lá dentro. Isto forma um núcleo inteligente. E o que esta entidade faz, o que esta entidade cria, o que esta entidade irradia, é sempre dentro de um plano maior. Então esta pergunta que está aqui, existe uma entidade figueira? Não só existe uma entidade figueira, como esta entidade é tão criativa que tudo que nós fazemos em contrário não chega a afetar Figueira. Compreende? Não é que a gente faça só coisas em contrário. Não, nós fazemos muitas coisas favoráveis. Nós fazemos muitas coisas criativas. Mas dentro de todas as coisas criativas que fazemos muitas coisas contrárias inconscientemente ou subconscientemente, porque não somos ainda de um grau evolutivo que tem isto tudo reunido, isto tudo sintetizado. Vocês concordam com isto, né? Então, para que o nosso trabalho positivo, o nosso trabalho criativo, o nosso trabalho consciente possa desenvolver sem obstáculos criados por nós mesmos ou criados por outros que estão emitindo sem querer ondas contrárias. Para nós não perdermos este trabalho, para as coisas prosseguirem, para as coisas seguirem um plano, nós teríamos que nos basear também nesta entidade. Porque esta entidade que já está formada, esta entidade tem prolongamentos em todos os setores de Figueira. Então, se existe um setor trabalhando, um setor criando, um setor se desenvolvendo, ali tem uma extensão daquela entidade. Claro que ali não cabe a entidade toda. Como eventualmente na entidade Figueira não cabe uma entidade maior que talvez a tenha ajudado a nascer, que a tenha criado,
que a tenha energizado, dentro de um setor não cabe toda a energia que o criou. Dentro de uma entidade não cabe a entidade maior que proporcionou aquela presença. Assim como dentro de uma grande entidade, aquilo não é como o todo. O todo não cabe ali dentro. Então nós temos que ter esta escala. Nós temos que ter essa escala de valores, não como coisas superiores a nós. Porque quando as coisas são realmente evoluídas, elas não se julgam superiores. Mas nós teríamos que ter esta ordem, estes valores, que é para nós termos visão, para termos referência. Então nós estamos, eventualmente, cuidando de um setor com uma tarefa à nossa disposição, ou estamos desenvolvendo uma tarefa. Se tivermos presente, tudo que não está ali visível, implícito, valoriza muito o trabalho da energia. Isto faz com que o trabalho da energia seja muito mais livre e as coisas então poderem acontecer, poderem surgir muito mais dentro do plano. Esta entidade, por exemplo, Figueira, não que existe como entidade, esta entidade vai também acompanhando o desenvolvimento do grupo. Não só ela estimula o grupo, mas ela também depende, até certo ponto, do desenvolvimento do grupo. Então, se uma entidade destas está sobre um grupo, ou sobre uma obra, ou sobre um núcleo espiritual, e aquilo responde, e aquilo vai desenvolvendo, esta entidade vai desenvolvendo também, e ela amplia o seu campo de proteção, o seu campo de ação. Então esta entidade, ela pode não estar cobrindo, ou ela pode não estar só criando ou agindo aqui, mas se nós respondemos, o que acontece é que esta entidade se alimenta desta resposta, esta entidade usufrui desta resposta, porque esta entidade não recebe só bênçãos do alto, esta entidade recebe também alimento da sua própria criatura. Então, esta entidade pode eventualmente cobrir tarefas maiores. A entidade Figueira pode, a uma certa altura, estar cobrindo outros reinos da natureza, reino vegetal, reino mineral, reino animal, e então, portanto, desenvolvendo, indo formando uma unidade. Um local de trabalho pode criar uma aura. Então aquela aura torna-se uma coisa viva. E quando as pessoas se afastam do local de trabalho, a aura fica, a aura do local. E quando entram outras pessoas dentro daquela aura, elas podem ser reanimadas por aquela aura, podem ser curadas por aquela aura, podem ser elevadas. Então um local tem uma aura. Ali pode ser criada uma entidade, sim, que pode permanecer naquele local, ou que pode se ampliar. É muito importante que haja uma entidade criada num local como este, ou num núcleo como este, ou num local de trabalho, porque quando esta entidade desenvolve, ela entra em contato com os padrões estabelecidos para aquele núcleo, para aquele trabalho, que estão num plano superior. E que nenhum planejamento nosso pode alcançar esses padrões além de um certo ponto. Então nós podemos alcançar, com a nossa compreensão, com a nossa mente, nós podemos alcançar um certo padrão para o trabalho. Mas se há uma entidade criada, ela vai mais além. E ela vai alcançar um padrão além daquele. E faz a ponte entre aquele padrão que ela está reconhecendo e aquele que nós reconhecemos. Ela faz a ponte. E ela entra ali como co-criadora.
Mas para isso acontecer, precisa que nós estejamos sintonizados com isto. Precisa que a nossa intenção, precisa que a nossa ação, precisa que a nossa vida, enfim, esteja afinada com tudo isto, esteja em harmonia com tudo isto. Então não é uma vida qualquer, não é uma atitude qualquer. É uma vida, uma atitude, um grupo, um comportamento, uma ação, uma intenção que inclua estas coisas todas, que é para nós não ficarmos tão separados destas realidades, mas podemos realmente colaborar, entrar aí, perceber estas coisas e, portanto, mudar a qualidade da nossa vida, mudar o nosso teor de vida, mudar toda a nossa categoria como seres vivos. Aquela energia ou aquela força que não se harmoniza com esta corrente, esta força vai ser tratada, vai ser curada, ou vai ser transmutada, ou vai entrar numa outra corrente. Porque existem muitas correntes, é um oceano de forças que circula e que vai se resolvendo. E nisso existe um plano, para isso existe um plano, para isso existe uma ordem, uma harmonia, que vai colocando tudo em ordem. O nosso processo é todo baseado na sintonia, com o que estamos sintonizados. Por isso que ontem ou anteontem, quando perguntaram de um certo desastre internacional, nós mudamos de assunto, porque não é com isto que nós temos que estar sintonizados. Sintonizar com isto significa confirmar o trabalho dessas forças. Nós temos que optar com que forças estamos coligados. Nós temos que fazer uma opção. Com o que nós estamos coligados? Porque aí nós vamos formar um canal. E com isto vamos trabalhar. Agora, todos sabem intimamente que neste planeta as forças da luz e as forças evolutivas vão predominar. Todos sabem disto internamente. Embora externamente não seja esta a aparência. Mas esta situação externa, quase geral, isto não quer dizer que a tarefa esteja prejudicada ou que a batalha esteja perdida. Não, não. Isto que vocês estão assistindo, que parece tudo negativo, isto é o grau máximo da batalha, um pouquinho antes dela se resolver. E quanto mais vai se chegando no momento cíclico desta coisa mudar e do planeta tomar uma iniciação, mais estas forças involutivas vão se desesperando, mais essas forças involutivas vão perdendo o autocontrole, vão fazer isto que vocês estão vendo e muito mais. Porque quanto mais ficarem descontroladas, quanto mais se sentirem perdidas, mais vão se debater. E nós não temos que nos debater com isto. Nós não temos que ter contato direto com isto. O nosso alinhamento é que é o trabalho. O alinhamento com o alto. Porque isto é o que forma esta entidade que vai de plano em plano, de nível em nível, até chegar na própria entidade planetária, que é uma coisa imensa. Então o trabalho é este. O trabalho não é ficar olhando para baixo. O trabalho é ficar para cima, é ficar sintonizado realmente com o alto, com aquilo que é realmente.